Olá, amigos, cumprimento a todos. É uma alegria muito grande estar aqui a convite da Dona Sueli e também da Dona Eva, presidente da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, para proferir esta palestra virtual por enquanto, em razão da pandemia. E aqui já estivemos outra vez de forma presencial e fomos recebidos com muito carinho. Desta feita, portanto, nos dirigimos a todos por este meio, esperando que todos estejam bem e que possamos aproveitar estes minutos para refletirmos sobre a doutrina espírita. Eu pertenço ao Centro Espírita Ildefonso Correia, a Casa Co-Irmã, e trago um abraço fraterno e carinhoso dos frequentadores lá do CEIC a todos aqueles que frequentam aqui o Mensageiros da Paz. Vamos iniciar com uma prece, convidando todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso bondoso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, e aos amigos protetores desta casa espírita e de todos os irmãos nos seus lares, para que as reflexões de hoje possam repercutir dentro de nós, de modo que o Evangelho do Cristo, na roupagem da doutrina espírita, possa ser esse roteiro de luz nas nossas vidas, ajudando-nos a trilhar os caminhos da evolução, com mais segurança, com mais alegria, com mais diretrizes. Abençoa-nos a todos, querido amigo Jesus. Abençoa-nos, Pai Criador de todo o universo, e permite que fiquemos em Tua companhia e em Tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós escolhemos para o dia de hoje o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Escolhemos ali 2 itens que tratam da utilidade providencial da riqueza e da desigualdade das riquezas. O título fala em que não se pode servir a Deus e a Mamon, e como todos sabemos, Mamon era representado lá no tempo de Jesus por uma estátua construída de ouro e prata, que simbolizava o dinheiro, as posses, as propriedades. Então, o que simboliza este ensinamento de Jesus é a provação da riqueza e a provação da pobreza. E eu vou passar aqui alguns slides para que possa auxiliar nas nossas reflexões. Nós estamos, claro, sempre aprendendo, então peço, por favor, que qualquer problema que haja aí seja levado à conta de que estamos ainda aprendendo. Desigualdade das riquezas. Kardec aborda esse tema dizendo que se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria colocado na Terra. De fato, se fosse um elemento de perdição absoluta, por que Deus a colocaria? E Kardec continua que, todavia, ela é, pelos arrastamentos, pelas tentações, pela fascinação que gera, ela é uma prova muito difícil,
uma prova mais perigosa, mais arriscada do que a pobreza. É por isso que se diz que é mais fácil um rico passar, ou melhor, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Há uma nota explicando que essa palavra pode se interpretar como o camelo animal e também como uma corda grossa. Mas a parte disso, a verdade é que até hoje nós não aprendemos a lidar com a prova da riqueza, com raras exceções na Terra. É bem verdade que há muitos ricos generosos, e nós temos inúmeros. O próprio Ildefonso Correia, que deu nome ao centro que eu frequento, foi ele que recebeu o título de Barão do Cerro Azul, um homem muito rico, mas que usou isso em benefício de toda a comunidade paranaense. Ele era um homem muito generoso, ele era considerado o pai dos pobrezinhos, deu empregos, salários justos, auxiliou na alforria de escravos. Então, este é um exemplo de uma pessoa que passou bem pela prova da riqueza. Temos também Frederico Figner, vice-presidente da FEB, que tem um livro, ele usa o pseudônimo de irmão Jacó, também foi muito rico e usou bem a sua riqueza. Contemporaneamente, nós temos várias pessoas, poderia citar hoje a família Beira, que tem uma empresa, IP, com 5.000 funcionários e que também mantém uma instituição de acolhimento para crianças carentes, 150 crianças. Então, ela também tem uma atividade social bastante intensa. Então, há muito rico, como eu disse, generoso, assim como também há muito pobre, avarento. Então, tem que ser relativa esta consideração de que o rico não passará, não entrará no reino dos céus. Chico Xavier considerava, assim, os que têm riqueza simples administradores dos bens de Deus. Ele dizia que, em última análise, tudo pertence ao Pai, do qual nós somos meros usufrutuários, do qual nós temos apenas empréstimo. Isso vale tanto para a riqueza financeira, quanto vale para as questões da saúde, da autoridade, das posições sociais de destaque na Terra e tudo mais. São empréstimos. E hoje, mais do que nunca, a gente valoriza a saúde, né? Quando a gente vê essa pandemia que se alastra por todo o planeta, a gente dá muito valor ao fato de estarmos com saúde, podermos prosseguir aqui a nossa existência terrena. Kardec continua dizendo que compete ao homem fazer com que a riqueza produza o bem. E se ela não é a riqueza um elemento direto de progresso moral, ela é de progresso intelectual. Mas, prossegue Kardec, esse progresso intelectual, essa inteligência que ele primeiro carrega para satisfazer as suas necessidades materiais, vai lá na frente ajudá-lo a compreender as verdades morais. Então, meus queridos amigos, essa atividade que o homem emprega para a satisfação das suas necessidades materiais vai desenvolvendo a inteligência e, posteriormente, as virtudes morais. Porque o progresso moral, nós o sabemos, dizem os espíritos, ele é, de regra, consequência do progresso intelectual. A riqueza é considerada um elemento valioso de progresso aqui na Terra, porque ela permite, sim, aplicação como em novas descobertas, inovações científicas. Por exemplo, agora todos os países estão em busca da vacina para o coronavírus. Então, essa riqueza aplicada para o desenvolvimento de pesquisas científicas, para a melhora da qualidade de saúde, é uma aplicação altamente importante e relevante, né? E também a riqueza para ser aplicada na concessão de empregos, salários mais justos,
estímulo ao progresso em todos os setores, né? Ela é uma poderosa alavanca de desenvolvimento do comércio, da indústria, da lavoura, das ciências, das artes. E a inteligência que inicialmente se aplica, então, para satisfazer as necessidades materiais dos homens, vai aos poucos atingindo o coração e fazendo compreender, por fim, que ninguém pode ser feliz sozinho, que somos todos irmãos aqui na Terra, que não há mais necessidade de tanta beligerância, de tanta agressividade, de tanta violência, que nós seremos mais felizes se nós conseguirmos fazer também outras pessoas felizes, que nós precisamos redescobrir a solidariedade. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Kardec perguntou, mas por que não são igualmente ricos todos os homens? E os espíritos lhe responderam respostas curtas e maravilhosas, e que nós lembramos a maior parte das respostas que Kardec teve na codificação foram obtidas por médios de diferentes partes do mundo e grande parte por duas jovens, né, as senhoritas Bodans, recém-saídas da infância, ali, da adolescência, e que respondiam com uma incrível precisão. Conceitos que até hoje eles são inabaláveis, de modo que a gente sabe que não poderia ser fruto do simples conhecimento dessas médiums. A resposta, vejam só aqui, qual foi? Eles não são igualmente ricos por não serem igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos, trabalhadores, para adquirir essa riqueza, nem sóbrios, né, econômicos, previdentes para conservar. E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho a história de um grande empreendedor aqui de Curitiba, para mostrar então que o principal é a força da vontade e o bom uso da inteligência. E Kardec prossegue dizendo que se nós fôssemos dividir toda a riqueza do mundo igualmente, dando a cada um a mesma parcela, esse equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, exatamente porque as pessoas são diferentes, elas têm caracteres diferentes, aptidões diferentes. Por que essas aptidões diferentes? Porque, em geral, tem espíritos de diferentes graus de evolução. Como Deus cria incessantemente, tem espíritos mais velhos que já tiveram mais experiências e já adquiriram maior soma de conhecimentos, maior soma de aptidões. Outros usaram melhor o seu livre-arbítrio, submeteram-se melhor às leis divinas, por isso progrediram mais rapidamente, de modo que nem todos têm, portanto, as mesmas aptidões. E a Kardec prossegue, dizendo que se nós supuséssemos essa repartição de bens da terra igual, né, então, tendo cada um só com o que viver, não haveria aquele aguilhão, né, que impele para os grandes trabalhos da humanidade, que geram progresso e geram o bem-estar da humanidade. Então, o homem não se disporia às grandes descobertas, aos empreendimentos úteis, e por isso que Deus, na sua infinita bondade, concentra a riqueza em certos pontos para que ela se expanda daí em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. É verdade. Aqueles regimes políticos que pretenderam, em determinadas épocas, estabelecer a completa igualdade entre os homens, falharam exatamente porque não levaram em conta tudo isso que Kardec abordou ali. Não levaram em conta que as pessoas não possuem a mesma competência, não possuem as mesmas aptidões, não têm a mesma vontade, não têm a mesma garra, não têm o mesmo bom senso e a moderação nos gastos, e razão pela qual dificilmente daria certo um regime que previsse uma igualdade completa desse ponto de vista financeiro entre as pessoas. E como Deus a concentra em certos pontos, é para que possa, por exemplo, gerar benefícios, como
Hoje, os trabalhos que são promovidos pela Fundação Nobel, pela Fundação Rockefeller, né, os trabalhos que são oferecidos pelas grandes somas de bilionários como Buffett, Mark Zuckerberg, do Facebook, e tantos outros. Então, é exatamente isso. Deus a concentra para que ela possa servir a toda a humanidade. E ainda, Kardec pergunta, mas então, por que Deus pôs atrativo nos gozos materiais? Por que a pessoa procura aplicar, geralmente, a riqueza apenas para o seu próprio gozo? E aí, a resposta dos espíritos é esta: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Poderíamos dividir em duas, então, partes essa resposta. Primeiro, para que o homem cumpra a sua missão. Se não tivesse prazer no paladar, talvez o homem não se alimentasse. Se não tivesse prazer no sexo, talvez a espécie não se perpetuasse. Então, o prazer das coisas materiais é exatamente para que os homens sejam impelidos, melhor dizendo, à criação, à utilização e ao cumprimento da sua missão. Mas aquilo mesmo que o motiva, de um lado, pode também ser a causa da sua perdição, de outro lado, caso não haja moderação, caso haja abuso. Então, todos nós temos uma missão na Terra, grande ou pequena, né? Mas não podemos nos distrair. A riqueza é, segundo Kardec menciona logo depois, nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, meio de experimentar o homem moralmente. Então, o prazer que o homem sente no gozo material da riqueza é para ver se ele está maduro moralmente. O risco, então, é do que isso representa emocionalmente para cada um de nós. É o que nos ensina também num outro livro, Joana de Ângeles. Não só a riqueza material, do dinheiro, mas o que representam também a riqueza da saúde, das facilidades, das relações sociais, do prestígio, do poder. Né? O que isso representa emocionalmente para nós? De que maneira nós encaramos isso? Como um direito nosso, como um privilégio? Que uso nós fazemos disso, dessa riqueza? Então é preciso que a gente se pergunte, né? O que é que me move? Onde é que está o meu coração? Porque onde está nosso coração, está também o nosso tesouro. E aí, prossegue Kardec dizendo, mas não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, falando da riqueza, né? Pelo que incessantemente a desloca. O que significa deslocar? É fazer com que ela mude de mãos. É por isso que tem aquele ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Em geral, é o que acontece, sem dúvida alguma, não é? Então, nós podemos até querer deixar herança para o nosso filho, para o nosso neto, caso nós tenhamos bens, mas se Deus não quiser, eles não receberão. Ou se por eles mesmos não cuidarem disso, não vigiarem, tudo isso se esvai. Nós conhecemos inúmeros casos assim, de fortunas que desapareceram de um momento para o outro, pelo mau uso ou por uma circunstância qualquer. Então, é bom a gente saber que quanto maior a soma dos nossos recursos, maior a nossa responsabilidade. A quem mais foi dado, mais será pedido. Já nos disse Jesus. Prossegue Kardec, mencionando que, quanto à riqueza, cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar, então, que uso sabe fazer dela. Ora, mas pode alguns dizer, mas
Eu não sou rico. Depende do ponto de vista, né? Talvez não sejamos ricos de ter fortunas, como aqueles que eu mencionei há pouco, mas há também uma menção de que tudo aquilo que passa do necessário já é riqueza. Todos nós, então, que temos um pouco mais do que o necessário, já somos ricos. Ou, pelo menos, somos ricos em relação àqueles que têm menos do que nós. Mas aqui Kardec diz que a riqueza, mesmo a fortuna, a moedada, não é? Cada um a possui por sua vez. Essa, então, é uma notícia que nós precisamos internalizar. Assim, quem não a tem hoje, já a teve ontem ou a terá amanhã. Desse modo, nós podemos ter absoluta certeza, pelo que Kardec nos disse, que talvez nós já tenhamos tido essa riqueza no passado. Talvez não tenhamos nos conduzido bem no emprego dessa riqueza. Por isso, talvez hoje não a tenhamos. Mas, se não a tivermos ainda, nós a teremos amanhã. Então, não há motivo nenhum para nós ficarmos invejando a posição daqueles que têm grandes fortunas. Nós devemos orar por eles, para que eles passem bem por essa provação, porque quando chegar a nossa vez de tê-la, nós vamos querer que também as pessoas vibrem bem para que nós possamos passar por essa provação. E o que Kardec conclui é que, se nós estivéssemos olhando só pelo aspecto de uma existência na Terra, claro que seria muita injustiça essa repartição de bens, uns com muito, outros com tão pouco, alguns miseráveis, uns tendo só banana para comer e os outros tendo até que se alimentar só da casca da banana. Mas se nós considerarmos o conjunto das existências, nós vamos ver que todos têm as mesmas oportunidades. Isso para quê? Para que nós possamos aprender a lidar com tudo, com a riqueza, com a pobreza. Se as pessoas nascessem sempre ricas, só aprenderiam o que uma pessoa rica pode aprender. Se nós nascêssemos sempre como homens, só aprenderíamos aquilo que uma pessoa, um homem, pode aprender. Então, nós temos que passar por todas as experiências próprias de um mundo de expiação e de provas. E a riqueza aqui na Terra? Qual é a finalidade de nós obtermos bens? Será que é só para o nosso deleite, nosso gozo material, para podermos dominar, mandar? Não. Joana de Ângeles nos diz que a conquista dos bens materiais aqui na Terra não é simplesmente para você conseguir a casa, o carro, o poder social, o status, nada disso, mas sim para que você possa aprender as virtudes do trabalho com o qual você conseguiu aquele bem, né? Do esforço, da perseverança, da disciplina, da inteligência e também da caridade, do altruísmo, da justiça, com o qual você possa manter esses bens, dividir esses bens, trabalhar na tua sociedade, fazendo com que essa riqueza circule. Então, os bens materiais, eles se deslocam de mãos, como foi dito ali atrás, mas as virtudes morais que nós adquirimos com elas, a virtude para adquirir esses bens, a virtude para mantê-las, da forma como nós a usamos, essas são conquistas morais que pertencem ao espírito. Desse modo, como eu disse, quando a gente vê outras pessoas ricas e a gente diz, mas por que Deus deu a riqueza para uma pessoa que não sabe lidar com ela? Né? Nós inquirimos Deus. Nada disso, porque ela está passando por aquela experiência, por aquela provação. Nós devemos pedir a Deus que a esclareça, que dê forças, que encaminhe para que ela cumpra bem com a sua prova, mas é uma prova difícil. Como dito, é uma prova muito difícil. Orar para que sirva à humanidade, para que não desperdice os seus bens, para que use esses talentos, né? Se nós desejarmos que essa pessoa só se dê mal,
prova só a nossa inferioridade, nossa inveja. Isso vale tanto para a riqueza como para o poder. Queremos nos colocar no lugar do outro, que tem lá uma posição de mando, uma posição de destaque. É uma prova, uma provação muito grande. E se nós não concordamos com essa pessoa lá, seja de que modo for, também não devemos vibrar negativamente, né, para que lhe aconteça o mal. Pelo contrário, só nos resta lastimar, porque, como diz na parábola, né, aqueles que receberam os talentos e não os usarem adequadamente, se enterraram o seu talento, sofrerão, porque haverá, na linguagem dura do Evangelho, pranto e ranger de dentes. Então, meus queridos amigos, é Kardec ainda que fala que a pobreza é a prova da paciência e da resignação, e a riqueza a prova da caridade e da abnegação. Vejam só. Então, a gente pode crescer, evoluir moralmente, tanto numa experiência como na outra. Para aqueles que enfrentam as dificuldades materiais, pode ser uma diversificação da experiência. Como todos nós temos que passar por todas as experiências, quem sabe fomos ricos no ano anterior e agora temos que passar pela dificuldade. Ou quem sabe também não usamos bem a riqueza de outra feita e, como nós sabemos, carência de hoje pode ser o desperdício de ontem. Não utilizamos adequadamente e estamos passando, então, por essa dificuldade. Mas, de que maneira, então, enfrentá-la? É, claro, não ceder à tentação de obter dinheiro por meios ilícitos, né? Não revoltar-se contra a providência divina, não perder a fé, é saber se contentar com pouco, não invejando o que tenham os ricos, né? É procurar melhorar de situação, sim, ninguém precisa ficar fadado à miséria, mas sem culpar, sem pisar em ninguém, entendendo que chegou a hora do testemunho, então vamos em frente. Na pobreza a gente pode, sim, também conquistar muitas virtudes. Pode conquistar as virtudes da paciência, como dito ali, da resignação, da perseverança, da confiança em Deus, da humildade, da simplicidade, da resiliência e uma série de outras, né, que a condição de dificuldade econômica pode nos dar. E para aqueles que estão passando pela prova da riqueza, pode sim desenvolver, sobretudo, as virtudes da caridade e da abnegação. E outra coisa, quando tudo está muito bem, materialmente falando, quando está tudo muito bem, não é comum as pessoas esquecerem-se de Deus? Nós não esquecemos de Deus nessas ocasiões e praticamos toda a série de abusos, de excessos. Tanto que Paulo falou que o amor ao dinheiro está na raiz de todos os males. Não é assim? Nós estamos bem, vamos gozar, vamos... acreditamos que nunca vamos perder nada. Vejam a situação agora com essa pandemia. Quantas pessoas perderam seu emprego, né? Quantas pessoas estão tendo que se reinventar, mudar, estão passando sérias dificuldades, irmãos nossos, né, aos quais, se nós podemos, devemos ajudá-los de alguma maneira, se não financeiramente, com os nossos ouvidos, ajudar a resolver, né, a situação, ou pelo menos para que se sintam mais consolados. Mas é dessa maneira, de certa forma, de repente, tudo muda. É próprio do planeta de provas e expiações. São as vicissitudes, a instabilidade das coisas. E o que vai contar é a forma como nós respondemos a isso, a essas provações que nós temos passando, estaremos passando, né? Então, é bom que nós lembremos exatamente disso. Quando a estrada é asfaltada, a velocidade é maior. A gente imprime maior velocidade e o risco dos acidentes é maior. O risco de sofrermos acidentes por causa da alta velocidade é muito grande.
quando a estrada é mais esburacada, a gente anda mais devagar, a gente vigia, toma cuidado. Né? E claro, de tudo isso nós teremos que prestar contas. Quem leu o livro Nosso Lar, viu ali as lições de André Luiz, né? Quando ele chegou no mundo espiritual, na conversa com o mentor Clarencio, o mentor Clarencio falou para ele, a sua responsabilidade é maior, porque você foi médico na Terra, você teve uma profissão em que você era extremamente respeitado, mas para isso você foi colocado numa família que tinha facilidades na vida material, você cursou um curso bastante ambicionado, você nunca soube o preço de um livro, não precisou trabalhar para isso, seus pais pagaram tudo, e começou a enumerar as quantas facilidades que André Luiz tinha tido aqui na Terra, mostrando-lhe que ainda então a sua responsabilidade teria sido muito maior por conta de tudo que ele havia recebido. Mas rejeitar a riqueza quando Deus a outorga, é também renunciar aos benefícios do bem que você pode fazer gerindo-a com critério. Então, caros amigos, a prova da riqueza é difícil porque ela vem, claro, acompanhada de muitos encargos, muitas responsabilidades e muitas seduções. Mas o segredo está em geri-la com critério, lembrando que todos os recursos pertencem a Deus, né? Que o rico é mero administrador desses bens. Então aqui é que está o X da questão. Aqui é que está o segredo de tudo. Perdão. Ninguém precisa se sentir culpado se a riqueza, se a prosperidade lhe bateu às portas. Pode ser que esteja na nossa vez de passar por esta provação. Então, não é nada pecaminoso, como algumas religiões dizem, você ser rico. Né? Se você trabalhou, se você se esforçou, se você usou sua inteligência, então você adquiriu esses bens, essas facilidades. Não tem problema nenhum, mas é uma espécie de provação. O X da questão está em gerir com critério. Aí é o segredo. O que significa não tornar a posse dos seus bens um motivo de agravamento da injustiça social que já existe, um motivo do aumento da desigualdade de classes. Não usar esses bens em seu exclusivo proveito, não é? Distribuir com esses bens, então, motivo para que ele possa circular e gerar riqueza. Não usar esses bens para ostentação. Ah, mas eu posso, é dinheiro meu, eu posso comprar um carro de 500 mil, 1 milhão, tudo, até pode, mas será que precisa? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se com outro carro, com menos, eu faço a mesma coisa, para que essa ostentação? Então, claro que nós vamos responder pelo mal gerência dos recursos que são de Deus. Então, não ceder à ambição, à ganância, à extravagância, é não usar esses bens unicamente em benefício do nosso reduzido círculo familiar. Né? Não deixar também esses bens estagnados, parados, como águas chocas, sem render frutos. Não guardar, então, essa riqueza toda num celeiro, né, como na lição evangélica lá. Para que você está guardando tanto no celeiro? Ah, porque eu quero amanhã gozar e usar. Sim, louco, né? Esta noite ainda poderão pedir sua alma. Então, gerir com critério, ao contrário, é sim usar em benefício da sociedade, fazendo circular essa riqueza para outras pessoas, é multiplicar esses talentos, é dar empregos, é procurar os infortúnios ocultos, como naquela lição do Evangelho da senhora rica que vai com a sua filha, numa diligência, levar mantimentos a uma família pobre, que está passando necessidade, ela procura saber isso e vai lá levar os mantimentos, né? E depois ainda vai visitar o marido dessa senhora que está hospitalizado para tranquilizá-lo e dizer que enquanto ele estiver lá, ela vai gerir todas as necessidades dessa família. Isso é gerir com critério a fortuna que possa se ter aqui na Terra. Então não é nada pecaminoso, mas é fazer sim os benefícios que essa riqueza pode produzir.
Seria até mais fácil a gente dizer, não, então eu deixo todo esse dinheiro de lado e não quero me preocupar com isso. Mas daí como diz a lição, renunciar aos benefícios do bem que ela pode fazer. Então, claro, nós todos sabemos, queridos amigos, que nos mundos regenerados, no futuro, a única diferença de classe não será mais a econômica, será a intelecto-moral. Não haverá mais ricos e pobres, né? Porque o mais aquinhoado sempre ajudará o menos aquinhoado. Não haverá tamanhas desigualdades. Daí também não haverá mais a necessidade desse tipo de provação, da riqueza e da pobreza. Mas por enquanto ainda existe. E aí Kardec fala, não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebesse, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Então, aquilo que nós dissemos, né? Está lá na questão 711 do Livro dos Espíritos, que o uso dos bens da terra é direito de todos os homens. É direito. Então, pode-se fazer tudo, como eu disse, mas o que é que me convém? Não precisamos ter nenhuma relação neurótica com o dinheiro, nada disso, né? Não precisa virar uma neura, mas podemos usá-lo, sim, se somos ricos, para nos proporcionar equilíbrio, bem-estar, e sempre com moderação, com consciência, né? Perguntando-se a todo momento se esse dinheiro pertence a Deus, será que nós o estamos usando bem? Porque, como disse Chico Xavier, todos nós temos direito de pedir o pão nosso de cada dia, mas o pão pode-se pedir, da manteiga para frente, aí é que começam os problemas, aí é que são elas. E tem muita gente também que tem aquele sonho de ganhar muito dinheiro, antigamente era na loteria esportiva, hoje é na Mega Sena, não é? E não precisar mais trabalhar. O dia que eu ganhar não vou precisar mais trabalhar. Mas a gente pode ver a história que aconteceu com todos esses milionários que ficaram assim do dia para a noite. Não foi uma história boa, porque esse tal de ganhar e não precisar mais trabalhar, será mesmo isso uma evolução para o espírito? Temos que pensar nisso, queridos amigos. Mas eu vou contar agora para vocês uma história de um empreendedor e que eu acredito que possa ser bem interessante para ilustrar, e eu já estou me aproximando do final, a nossa reunião de hoje. Então vejam esse moço que se chama Valdir. Talvez vocês já conheçam, mas a gente pode depois comentar. Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinha, seu kit higiênico, vou pôr na sacolinha, tá bom? Então tá, obrigada. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Então tá bom. Olha só. Que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. É uma pipoca muito especial, muito caprichado que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele é muito bonita, sabe?
Eu tô na cidade, eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde e bons negócios. Obrigado. Tudo de bom para si. Hoje a pipoca do Valdir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei, né? A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum, porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Então, meus queridos amigos, vejam só, esta história do Valdir, ela é uma história de um homem simples, mas um homem profundamente inteligente. Ele morava no interior, no começo da sua vida ele era boia fria, depois ele veio para Curitiba e tinha o sonho de ter um carrinho de pipoca. Ele fez o pedido na prefeitura, mas levou 12 anos para sair a licença, talvez porque não tivesse vaga. Enquanto isso ele foi manobrista, ele trabalhou com manobrista de estacionamento, várias outras funções. E quando ele conseguiu, ele disse: eu vou me tornar o melhor vendedor de pipoca de Curitiba. E
se vocês prestarem atenção, este vídeo ele já tem alguns anos. Naquela época, alguns anos atrás, ele já estava no ano 2020. Ele já se preparava com álcool 70, com higiene, ele já trazia de casa cortadinho nos pacotes o coco, tudo que ele ia usar ali como acessório para sua pipoca, ele trazia numa geladeirinha de isopor, cuidando da saúde dos clientes. E ele gosta das pessoas, ele gosta de conversar, está sempre com um sorriso, ele faz alguma coisa diferente. Quando eu vi essa história, né, eu vi a criatividade, o empreendedorismo, e isso vale para todas as profissões. Pode ser de uma pessoa que trabalhe com pipoca até o diretor lá da estação espacial. Se você tem que fazer as coisas, fazer bem feito. Ele relacionou 140 inovações no seu trabalho. E ele, por conta disso, se tornou uma pessoa muito requisitada para ele fazer palestras. Até no dia que eu fui conversar com ele, ele ia fazer uma palestra na OAB, para os advogados. E também já fez muitas palestras no Sebrae, aquela palestra que ele falou que ele viajou, ele já foi no Fantástico, ele foi no programa da Ana Maria Braga, com a simplicidade, mas ele explicando que ele procura fazer diferente para ter a fidelidade dos seus clientes. E eu fui ali no Anel Central falar com outros vendedores de pipoca. E procurei conversar com os outros, perguntar como é que vai a vida, como é que eles trabalham, e eu percebi que a maioria ali não tem os cuidados que ele tem, não tinha esses cuidados, e reclamando, porque é a crise, porque está difícil, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então o Valdir, ele conseguiu com isso, ele aplica 30% sempre em investimentos, né? Esse vídeo é antigo, agora eu soube que o Valdir já tem muito mais coisas. Eu fui lá, também comprei a minha pipoca, olha aí, eu também ganhei dele aqui. Ó, só que já é diferente, já não é mais com palito, ele já dá um fio dental personalizado aqui, o guardanapo, a balinha para a gente refrescar a boca, o cartão fidelidade, que a cada 5 pacotes de pipoca, o sexto é grátis. Então, ele utiliza dessas coisas para fazer diferente, Agora eu soube que ele já tem muitas outras inovações. Fica ali próximo da Catedral, né, na Praça Tiradentes. Deu até vontade de comer pipoca, então aqueles de vocês que quiserem poderão ir lá conhecer o Valdir, porque agora o carrinho dele, veja só, ele já tem um carrinho novo, um carrinho automatizado, um carrinho de autopropulsão, veja só, nem sei o que é isso, mas um carrinho que tem energia solar, né, para poder daí manter a geladeirinha e tudo, tem Wi-Fi para os seus clientes, e curioso, ele cobra o mesmo preço dos demais vendedores de pipoca. Então foi isso que Kardec quis dizer. Nem todos os homens são igualmente inteligentes, criativos, laboriosos e previdentes para poder fazer com que essa riqueza se multiplique. O Valdir, pelo que eu soube, depois eu conversei, liguei para o número de telefone que tem no Facebook, Valdir Pipoqueiro, e ele tem lá uma pessoa que cuida do seu site, porque ele já comprou casa, ele já comprou carro, ele tem um sítio, e agora até durante a pandemia, quem está atendendo o carrinho parece que é o filho dele, com mais a esposa, e ele está no seu sítio. Ele adquiriu esse direito, né, por conta de ser altamente empreendedor. Então, meus queridos amigos, eu queria, com isso, dizer a todos vocês que a lição de Kardec é de que nós estamos na Terra e precisamos usar os nossos dons, os nossos bens, em benefício da nossa evolução moral, procurando, se for a prova da riqueza, usá-la em benefício de todos. E aqui essa frase da nossa querida Cora Coralina: o saber a gente aprende com os mestres e os livros, e a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. E é assim mesmo. Eu
vou aqui agora fazer um stop no share screen e dizer a todos vocês que desculpem o alongado da hora. É uma alegria muito grande sempre estarmos aqui, embora eu não os veja, mas eu tenho certeza que os queridos amigos do Mensageiros da Paz estiveram vibrando para que esta exposição pudesse lhes ser útil, e é isso que eu espero. Agradeço muito ao gentil convite que nos foi feito, e espero que todos nós estejamos irmanados, fraternalmente irmanados nesse período, com muita paz, com prece, com confiança em Deus, né? Sabendo que depois da tempestade vem a bonança, confiança no Pai e com a certeza de que com o conhecimento da doutrina espírita, estes dias têm sido para nós uma prova, mas com a qual nós seguramente vamos conseguir enfrentar e vencê-la. Muito obrigado a todos, e eu agora então farei também a prece de encerramento. Querido amigo Jesus, aqui nos encontramos agora para agradecer as tuas bênçãos, as tuas lições, as lições dos teus mensageiros, do codificador da doutrina espírita, do nosso querido Kardec, que trouxe, com o auxílio da espiritualidade, lições tão preciosas que vêm aclarar as lições que nós não entendíamos anteriormente, mas que se resumem na lei de amor que o Mestre Jesus, que tu nos ensinaste. Abençoa-nos a todos, jornadeiros que somos do universo. Permite que possamos aproveitar esta bendita oportunidade da reencarnação, fazendo o melhor ao nosso alcance. Que usemos a nossa inteligência e todos os dons que recebemos para aproveitar bem esta reencarnação, fazendo o melhor ao nosso alcance, porque sabemos que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelas provações certas, e tudo que é o melhor para o nosso aprimoramento moral. Abençoa-nos a todos e fica conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Muito obrigado. Queridos amigos, então, do Mensageiros da Paz, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Esperamos nos ver em breve. Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração e no lar de cada um dos senhores. Muito obrigado.